Boa tarde, pessoal. Valeu, pessoal, pelo convite. Jean, Cirilo. É sempre um prazer estar aqui compartilhando conhecimento. Quando a Vivi comentou comigo no início do ano e falou: Marcelo, quem que é a sua referência de Google Analytics? A primeira pessoa que me veio foi um cara lá de Salvador, que todo o conteúdo que ele posta, eu aprendo alguma coisa, eu fico pensando, porra, por que eu não tinha feito isso antes? Então, ela me convidou para mediar com umas perguntas aqui a apresentação do Kaique. E eu sempre falo para a minha equipe, quando eles vão no evento, e sempre me cobram, que ao longo do dia, pessoal, hoje e amanhã, vocês vão ter muito conteúdo. Isso só vai valer a pena se na quinta-feira, quando vocês chegarem na operação de vocês, vocês realmente fazerem alguma coisa, né? Ficar aplaudindo palestrante, ficar comendo coffee break, e na quinta-feira não ter nenhuma transformação na operação de vocês, desculpem, não adianta nada. Então, aproveitem o conteúdo do Kaique, o cara é um monstro, tá? Eu já anotei algumas perguntas aqui, com apoio da comunidade. Kaique, manda bala. Obrigado, Marcelo. Bom, meu nome é Kaique Dourado, eu sou o gerente de e-commerce da Editora Juspodium. A Editora Juspodium é um dos principais players de e-commerce no nicho de livros jurídicos hoje do Brasil, tá? Sou membro do conselho diretivo da Abilec, programador nas horas vagas e brinco com o GA desde 2006, tá? Bom, nós vamos dividir os trabalhos aqui em duas partes. Primeiro, arrumar a casa, fazer uma correta implementação do GA. E segundo, o que vocês devem medir. Tá? Eu recomendo que vocês tenham um celular em mãos. É importante tirar foto de alguns QR Codes que eu coloquei aqui de bônus. Vai facilitar a vida aí. Tá? Primeira coisa na implementação de GA que deve ser feita seria configurar os UTMs corretamente, por origem. Né? Então, taguei sua URL de newsletter, seu e-mail transacional, seu post da rede social, sua campanha offline. Você vai fazer um impresso, coloque uma URL específica para que você possa depois mensurar isso. Eu deixo aqui uma planilha que vai facilitar para vocês a operação de codificar essas UTMs, porque é um saco ter que ficar um a um colocando o UTM source. Na operação do dia a dia, muita postagem, muita newsletter enviando, pode prejudicar. Então, eu tenho uma planilhazinha aqui. Você coloca o link de destino, o nome da campanha, e ele já vai lhe dar as UTMs de Facebook, de newsletter, para influenciadores. Facilita muito, a gente usa no dia a dia na Juspodium. Após parametrizar todas as suas URLs, você deve agrupar em canais. O que são canais? Você vai agrupar as URLs semelhantes. Você tem 10 UTMs de influenciadores, agrupe em uma UTM chamada influenciadores. Vai facilitar a sua análise dos caminhos de conversão mais na frente. Agrupe também e-mails. Você tem e-mail transacional da plataforma, um e-mail da sua ferramenta de frete. Agrupe em um canal chamado e-mail transacionais, ou o nome que fizer mais sentido para o seu negócio. Tá? Mas é importante configurar os canais, porque, do contrário, você vai ter 30 URLs lá para analisar no GA, sendo que, na verdade, são 4 ou 5 tipos de canais. Após criar suas UTMs, configurar seus canais, crie alguns eventos. Esse é um evento bem importante para a gente trabalha com cupom de desconto, a gente consegue ver em tempo real como é que está a utilização desses cupons. Então, aí está um exemplo, a gente fez a promoção de carnaval, com um cupom chamado Carnaval 19. 10% dos clientes tentaram utilizar Carnaval 2019. Então, o que é que a gente faz? Cria essa variação lá na hora e consegue recuperar um pouco dessas vendas aí. Tá? Alguns outros eventos aqui também são importantes, produtos em estoque, cálculo de frete, erro de preenchimento de formulário. Alguém aqui coloca o UTM source nos banners internos? Levanta a mão quem faz isso, por favor. Olha para aquele rapaz ali de óculos ali, ó. Não faça isso, por favor. O que acontece? Se você coloca o UTM source nos seus banners internos, na home, nos banners das suas vitrines, a seção anterior que o cliente estava navegando, ela será considerada como um bounce pelo GA. Então, o seu tempo de sessão será alterado, sua taxa de rejeição será alta e a atribuição dessa venda será perdida. Então, não faça isso, por favor. Ao invés disso, utilize a promoção interna.
são um conjunto de relatórios do Google Analytics que permite que você analise seus banners. Quantas vezes o banner foi exibido, quantas vezes foi clicado e quanto de receita isso te gerou. Cuidado também com ferramentas que alteram a UTM na navegação do usuário, principalmente essas que têm modal. No carrinho de compras, o cliente vai sair do carrinho de compras, ele pula uma janelinha, ei, já vai embora, volte aqui. Normalmente, quando você clica nessas ferramentas, ele altera a UTM. Relembrando, o que acontece quando você altera a UTM no meio da navegação, a sessão anterior será considerada como uma rejeição, a duração da visita será alterada e o seu caminho de conversão será ruim também. Ainda no comércio eletrônico avançado, se você puder habilitar, são um conjunto de tags que o GA te dá que permite entender melhor o funil de compras aqui todo. Tá? Eu tenho uma navegação do usuário, adicionou o carrinho, foi para o pagamento e concluiu a compra. Em cada etapa dessa, você tem abandonos. Você pode criar um público de remarketing em cima dele. Ainda no comércio eletrônico avançado, eu recomendo que vocês habilitem o desempenho da lista de produtos. O que são listas de produtos? É sua página de categoria, sua página de coleção. Você consegue mensurar quantas vezes sua coleção ou categoria está sendo exibida, quantas vezes é clicado, como é que está o desempenho por posição. Meu terceiro produto é tão clicado quanto o primeiro? Não sei, a gente supõe que sim. Então, você pode acompanhar por meio do desempenho da lista de produtos. O desempenho do produto específico, você pode acompanhar a exibição do produto, quantas vezes foi adicionado ao carrinho, quantas compras foram finalizadas. Se você tem um produto que destoa muito da coleção dele, da categoria, você vai analisar o que está dando certo e tentar replicar para os demais produtos. Eu recomendo que habilite o User ID. Para quem não sabe, o User ID, você consegue definir um usuário único para todas as navegações do seu cliente. Então, sabemos que o usuário hoje é multicanal, ele não navega só por um dispositivo, ele está no trabalho, usa o computador, em casa usa o notebook, depois vai para o tablet, usa o celular. O GA entende como 4 sessões desse cliente. Ao utilizar o User ID, você amarra todas essas sessões como um único usuário. Então, você consegue ter métricas mais confiáveis. Termo de marca, recomendo que façam também. O que acontece? Você pode configurar os seus termos de marca própria, os seus termos de brand. O GA vai diferenciar nos relatórios para que você possa ver como suas palavras trabalham em conjunto. As palavras genéricas e as palavras de brand. Normalmente, para identificar suas palavras de brand, elas têm um alto CTR, um CPC mais baixo, muita conversão direta, e os termos genéricos têm o CPC mais alto, muita conversão assistida. Aqui no nosso exemplo, aqui eu tenho o Vadmer com 2019, é um termo genérico, ele está catalogado ali. Já o Vadmer com Juspodium é um termo de marca. Algumas métricas calculadas que eu recomendo que vocês criem. O GA permite que você crie algumas métricas próprias suas. Você pode ter uma métrica de custo. Meu custo é 30%. Você faz um cálculo. O valor do produto vezes 30%. Cria a métrica, vai estar prontinho em todos os seus relatórios. Nós usaremos essas métricas aqui, alguns relatórios que eu apontarei mais à frente. Então, eu recomendo que criem. Importação de dados, aqui de boletos não pagos. É muito simples de utilizar, acho que poucos e-commerce utilizam. Você pode importar um CSV com a lista de pedidos não pagos. E acompanhar por canal aqui como é que está o desempenho desses canais. Eu tenho ali, por exemplo, o Push. O Push tem uns 54% de boletos não pagos. É uma mídia de impacto, a gente usa muito no dia a dia, então, eu creio que o cliente utiliza aí para reservar o estoque e acaba não pagando. Isso é bem útil. Você pode descobrir que uma rede de afiliado que você trabalha, por exemplo, tem muito boleto não pago. Então, tem alguma coisa errada. É bom investigar. Está aqui o relatório, se quem quiser tirar foto, legal. Segmentos, é importante criar também, que você pode analisar celular versus desktop, clientes que compraram, clientes que não compraram, clientes que passaram pelo remarketing versus clientes que não passaram. Você pode comparar como é que está o desempenho. Será que o remarketing está ajudando mesmo ou está só roubando minha atribuição? Então, cria um segmento de pessoas que passaram pelo remarketing. Automatize o que for possível. A gente sabe que é muito difícil na operação do dia a dia, ter que ficar abrindo o GA para olhar dado. Muitas vezes você está preocupado com preço, com estoque, você não tem tempo, não cria uma rotina de análise. Então, automatize tudo que for possível. A primeira dica que eu dou é criar alertas. Então, você pode criar um alerta se o site ficou lento em relação, 50% em relação a ontem, por exemplo.
ele vai lhe mandar um e-mail te avisando. Minha taxa de conversão caiu em relação à semana passada. Ele vai te avisar também. Ou mesmo aumentou. Eu fiz uma campanha com um influenciador, deu muito certo. Ele vai me avisar, por mais que eu não esteja olhando os relatórios. Agenda de relatórios por e-mail. O próprio GA tem ferramentas que lhe permitem que você receba todo dia um relatório. Você configura. Esse QEngage também é muito bom. Ele vai ler todas as suas métricas do GA, extrair o que teve variação, o que deve ser importante ser analisado naquele dia. Ele vai já te dar um reporte resumido aí. Ele vai falar, sua taxa de usuários retornantes aumentou 50%. E quem fez isso foi o AdWords. Então, QEngage é uma ferramenta gratuita, recomendo que utilizem. Para AdWords também tem um aqui, AdNable. Ele vai lhe mandar métricas também do AdWords. Bom, feita a implementação, vamos ver o que agora vamos medir. Deixo aqui a frase do meu amigo Gustavo. Medir o que não é possível transformar em ações é simplesmente perda de tempo. Então, não adianta taguear tudo se você não vai tomar uma ação com base nisso. Primeira dica, sempre abra o GA com a pergunta de negócio. Não fique explorando os relatórios, tentando achar alguma coisa que você vai só perder tempo, acabar se frustrando. Então, sempre abre com a pergunta, será que eu estou vendendo bem para o Sudeste? Estou vendendo mais no mobile, mais no desktop? E vá atrás dessa informação com base na sua pergunta. Tá? Anote tudo. Você pode clicar na data embaixo de todo o relatório e adicionar a anotação. Então, anote, eu fiz uma promoção nesse dia, o meu concorrente fez uma promoção, eu mudei o checkout do site. Então, anote que, se houver alguma variação daqui para frente, você vai voltar na data e vai ver o que aconteceu. Planeje suas ações com base nessas anotações aqui. Uma coisa importante a observar são as informações demográficas. Será que eu estou falando para o público certo? Você pode ver como é que está a sua taxa de conversão, o seu valor médio do pedido, sua receita por faixa de idade. Você pode estar focando sua copy em usuários que não são sua faixa demográfica principal. Então, é importante observar. LTV, que é o valor da vida útil, é quanto esse cliente compra contigo ao longo da vida. Ele funciona melhor se tiver ligado o User ID, que falamos lá atrás. Tá? Então, foque seu investimento em mídia, foque nos canais que lhe geram um LTV maior ao longo do tempo, e não no retorno imediato. Cohort é um relatório legal de analisar também. Ele vai agrupar aqui os usuários por uma característica semelhante, que é a data da aquisição. Então, se você vê que na quinta semana está tendo muito abandono no site, está caindo o tráfego, você cria um remarketing em cima desse período. Então, na quinta semana, você vai ter remarketing, trazendo o público de volta. As páginas mais importantes, o GA analisa todas as páginas que os clientes passaram até ter uma conversão, e divide esse valor da conversão por elas. Então, você pode analisar o valor de cada página, ver o que está dando certo nela e tentar replicar nos demais. Funis multicanal são os caminhos que o cliente passou até finalizar uma compra. Para ter uma análise correta aqui, é importante configurar os canais que falamos lá atrás. Para configurar o canal, também configurar o TM. Né? Então, eu tenho aqui, minha sétima combinação de canal mais acessado é orgânico mais o e-mail do site. Fala, que legal, estou vendendo para caramba, mas que e-mail do site é esse? É uma redefinição de senha. Então, não está convertendo, é um problema. Então, tem que tratar. Conversões assistidas. Sabemos que uma conversão não é direta, não é sempre direta. Clicou e passou por um canal só. Um canal costuma ajudar o outro. O remarketing costuma ajudar o e-mail ajuda no orgânico. Então, por meio desse relatório de conversão assistida, você pode ver quais canais estão ajudando os outros a finalizar uma venda. Se o número que for maior que 1, significa que ele está mais assistindo do que convertendo. Não desliga essas mídias, tá? A mídia que assiste é importante. Uma coisa que eu gostaria de falar aqui, não sei se todo mundo sabe, o GA não é last click. Qual o modelo de atribuição padrão de GA? Alguém sabe? Não vale agência. Ninguém? Então, o GA, o modelo de atribuição padrão dele é o último clique não direto. Então, se você tem esse caminho de conversão aqui, ele clicou no e-mail, foi para o AdWords, depois clicou lá no Google e acessou diretamente, finalizou a compra. 100% da atribuição será para esse cara aqui, para o orgânico. Parece injusto, né? Pô, o e-mail ajudou o AdWords também. Então, o GA te dá uma possibilidade de utilizar outros modelos. Você compara aqui. Você pode utilizar a atribuição linear, você vai dar um peso para todos os canais da mesma forma. Você pode usar a atribuição em U, que você dá, primeiro clique você dá um peso
grande, o último clique também. Você pode utilizar desvalorização temporal, que é o que eu costumo utilizar em algumas agências também. Você dá maior peso ao canal que está mais próximo da conversão e menor peso ao que iniciou. Você pode selecionar alguns modelos ali, ele vai comparar um com o outro e te mostrar a variação. Lembrando que já não é last click, é last click no direct. Relatório bônus aqui para vocês. Ele utiliza as métricas personalizadas que falamos lá atrás. Então, recomendo que criem as métricas, importe esse relatório aqui. Ele vai te dar o percentual do custo, ROI, ROAS, CPC, RPC, ajuda bastante, tá? Alguma métrica que você tem que analisar também é a taxa de conversão. Para você melhorar a taxa de conversão, observe a taxa de rejeição. Por que essa página está com alta taxa de rejeição? Você tente sanar esse problema. Observe também sua pesquisa interna. Alguém pode estar buscando produtos que você não tem. Então, ele chega no site, busca o produto, você não tem, ele vai embora. Esse relatório é importante. Faça teste também para melhorar a taxa de conversão. Eu deixo aqui uma lista com alguns possíveis testes de frete, de carrinho, de página de produto. Vai ajudar bastante vocês, tá? É o mesmo link. Entrevista o visitante. Aqui foge um pouco de GA, a ferramenta Hotjar. É gratuita, dependendo do volume que você tenha. Mas pergunte a ele por que ele saiu do carrinho. Ele vai falar que esqueceu a carteira, está sem dinheiro, está dando uma olhadinha. Você vai colher muito feedback em texto, isso é importante. Então, no carrinho, pergunte a ele por que ele não está finalizando a compra. Pergunte também na página de compra finalizada. Por que você finalizou essa compra? Ele vai falar, comprei para meu filho, comprei para estudar, para concurso, sou advogado. Aqui nos dá muito site, essa caixinha no final aqui, eu vejo pouca gente usando. Deixo de bônus aqui um dashboard que a gente utiliza no dia a dia. Real time, ele divide por canal. O Marcelão também usa aí. Ajuda bastante. É só importar no GA, você vai ter todas as suas visitas aí por canal. Dúvidas? Está aqui o meu e-mail. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Quando é que volta? Bom, Kaique, essa apresentação, pessoal, o Kaique vai disponibilizar ela, né? Sim, vou disponibilizar meu blog, é kaiquedourado.com.br. Tem muita informação, eu creio que vocês ajudarão vocês aí. Inclusive, recomendo kaiquedourado.com.br, tem muito conteúdo de GA, né? Uma das minhas admirações pelo Kaique é que eu conheço muita gente do mercado editorial reclamando, falando mal do mercado. E toda vez que eu converso com o Kaique, ele está vendendo, né, tá bem o mercado, né, porque eu acho que ele faz direito, porque eu acho que ele faz bem feito. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui, Kaique, já há algum tempo eu tenho usado muito o Google Insights no app do Google Analytics, e agora ele colocou na plataforma desktop, e eu pego alguns insights legais nessa plataforma. Você tem usado? O que você acha? Se puder falar um pouco do Google Insights aí. Eu acho bem legal. Eles disponibilizaram agora no desktop, né? Mais alguns insights. Eu utilizo no app e também no desktop. Ele faz o trabalho parecido com aquele QEngage. Ele vai olhar as métricas que estão variando, que você deve dar uma atenção e vai lhe informar. Ajuda também na operação do dia a dia. Legal. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, só levantar aí, tá bom? Levanta a mão e faça a pergunta. Outra coisa que eu tenho batido muita cabeça... Pessoal, quem faz anúncio no Facebook aí? Tá? E quem faz anúncio no Facebook, dá um resultado, vai lá no GA, esse resultado não está no Google Analytics. Legal, então acho que é um problema que todo mundo que passa, né? Então a pergunta para você, Kaique, é uma pergunta até técnica. Eu sei que o modelo de atribuição de venda do Facebook, ela utiliza algumas coisas como, por exemplo, post view, né? Ela entende que quem viu um anúncio no Facebook e dentro de 24 horas comprou, o Facebook fala que essa venda é dela, mas quando você tira o post view, ainda você tem uma divergência muito grande. E eu, particularmente, eu bato muita cabeça. Eu queria entender o que você tem feito lá dentro para clarear esse modelo de atribuição do Facebook e do Google. As métricas não batem, né? Não vão bater, porque o Facebook, como você falou, ele tem um post view, mesmo desligando ainda fica diferente, porque ele consegue identificar dispositivos diferentes, por default.
Então, se você acessa desktop e mobile, em outro momento, ele unifica essas duas seções de uma só, por exemplo. Então, o que a gente costuma analisar, por exemplo, remarketing. A gente faz Facebook, faz o Criteo, faz o Google Ads. Para comparar os três, a gente utiliza o GA, para ter que ter o mesmo parâmetro. Agora, para analisar as campanhas de Facebook em separado, a gente costuma olhar no próprio Facebook, tá? Os números não batem. Legal. Então, assim, via de regra, se está convertendo bem no Facebook, mesmo que no GA não esteja aquele número lá, você continua, você entende Sim. que é um canal rentável. Sim. Não, legal. Outra coisa que eu aprendi contigo, que eu não sabia, que você colocou essa dica lá, que no GA eu consigo importar os custos de todas as mídias, né? Quem aqui não tem uma planilha no Google Docs, né, com todas as mídias, o custo, o CPC, né, o ROI? E aí, para você fazer essa engenharia funcionar tudo no GA, cara, é tranquilo fazer essa importação? Ou seja, pôr custos de Criteo, custos de RTB House, todos os custos dentro do GA. Sim, é possível importar, sim. Eu utilizo uma ferramenta gratuita chamada Allworks BI. Ela já pega da Criteo, já importa, já pega do Facebook, mas você pode também fazer via planilha, não é um problema não, tá? Legal. Cara, uma outra coisa que eu anotei aqui, aonde é que você tira tanta informação? O que você bebe de conteúdo diariamente, né? Qual podcast, qual blog, eventos, webinars, enfim. Qual que é a fonte que você adquire esse tanto de informação? Nacional tem o blog da Métricas Boss, é muito legal, sigo, o Gustavo é meu amigo. Ele tem um podcast também. Internacional tem o Avinash Kaushik, que é o evangelista de Web Analytics do Google. Tem o Shimo Ohava, tem muita dica técnica de Google Analytics. Eu sigo basicamente esse pessoal. Legal. Perguntas, pessoal? Tem uma pergunta lá no fundo, lá. Oi, Kaique. Bom, primeiramente, parabéns pela apresentação, super bacana. Obrigado. Meu nome é Marcos. Eu tenho duas perguntinhas, na verdade. A primeira é com relação à taxa de rejeição. Sim. Você customiza isso, usa o padrão do que vem no Analytics, e se customiza, como você faz isso? A segunda pergunta, só para finalizar, com relação à Criteo, que você estava falando agora há pouco. A gente fez várias análises lá com relação à Criteo, e em dado momento a gente, apesar de tudo indicar que funcionava, a gente decidiu falar, olha, vamos ficar sem por alguns meses. E funcionou e afetou muito pouco o nosso top line. Que métricas você usa para analisar e falar assim, não, Criteo de fato está funcionando legal? Legal. Em relação à primeira pergunta da taxa de rejeição, tem um pequeno evento que você pode adicionar com um timer que ele fica enviando um hit para o GA a cada 10 segundos, por exemplo. Então, você consegue identificar com maior exatidão quando ele sai. Porque se você não tem um evento, se ele passa 1 minuto em seu site e não clica em nada, para o GA não vai contabilizar 1 minuto. Ele não sabe que o cliente ficou 1 minuto. Tá? Então, você configura um evento com timer para enviar essa informação a cada alguns segundos. É importante configurar esse evento como de não interação, porque, do contrário, ele não vai contar como uma rejeição. Tá? Em relação à Criteo, a gente fez teste também com Face Ads, Google Ads, e a Criteo estava performando muito pouco, estava mudando pouco. Para analisar, eu lhe recomendo que você crie um segmento. Crie um segmento de usuários que passaram pela Criteo em algum momento, e você consegue analisar como é que está o comportamento desse pessoal da Criteo em relação ao seu público normal, que é comprador. Tá? Aí você vai olhar a taxa de rejeição, a duração da visita, essas métricas padrões. Tem uma pergunta no fundo aí. Oi. Boa tarde, Kaique. Parabéns pela palestra. Meu nome é Arthur, represento a One Market. Você comentou bastante da importância dos eventos, né? Só que já trabalhei com algumas plataformas de e-commerce e, às vezes, a gente não tem autonomia para configurar o GA, né? Melhorar a implantação dele. Me contaram que na Juspod você fez alguns esquemas com o Google Tag Manager. Eu queria saber um pouquinho mais como é que a gente pode usar o Tag Manager para melhorar a nossa implantação de eventos no Analytics. Beleza, Arthur. Nós utilizamos também uma plataforma de SaaS, né? Então, tem acesso ao código-fonte do HTML para mudar, adicionar algum evento. Então, a gente faz a implementação via Tag Manager também. Todos os eventos que vocês viram aqui é via Tag Manager, tá? Eu não meti mão em HTML nenhum, porque eu não tenho acesso. Então, dá para fazer tranquilo.
Cara, eu tenho uma pergunta aqui. O rapaz aqui. Posso fazer? Depois você faz. A gente tem um bom tempo. Não, e você também vem de Belo Horizonte. Quem vem de Belo Horizonte não tem, não tem pergunta, não. Vamos. Cara, eu acho que a pergunta que não quer calar, essa a gente não combinou. Ano passado no Eds a gente falou muito isso. Eu tenho muito problema com isso diariamente. Cara, que é afiliados. A gente sabe que é um jogo de gato e rato. A partir do momento que você entra em afiliados, você sabe que sempre vai ter alguém ali querendo te fraudar, né? E acho que a pergunta é o seguinte: dá para pegar a fraude só com GA? Ou precisa de outras ferramentas? Rapaz, é difícil, muito difícil. Normalmente as plataformas de afiliados, elas contabilizam o clique via back-end, ele nem envolve JavaScript. Então, ele pode estar com o iframe lá, com o seu site aberto, roubando sua atribuição, você não vai pegar no GA. Eu sou afiliado também, tenho projetos pessoais como afiliado, então é difícil. Pelo GA, esqueça. E você tem alguma recomendação? Tipo assim, cara, vai nesse caminho que... As próprias plataformas de afiliados, eles têm ferramentas, né? Um VeloTrack, ele consegue pegar fraude. Agora, se ele vai lhe informar isso, eu já não sei. É difícil auditar. Tem muita ferramenta que você está navegando, na busca ele altera seu theme, você faz um filtro, ele altera o theme também. Pode ter um iframe por baixo dos panos, você não está vendo. É complicado. Beleza. Fala, Kaique. Tiago, de BH, Cozinhas Itatiaia. A gente até bati um papo com você sobre isso, mas ainda eu tenho muita dúvida sobre funil de vendas no Analytics. Quando a gente vai conversar com a agência, eles são reticentes em acompanhar desde a home a navegação do cliente, fala que boa prática do mercado é acompanhar a partir da página de produtos. Qual que é a sua opinião sobre isso e qual que é a boa prática que você utiliza lá na sua empresa? Se é de fato acompanhar desde da home, categoria, produto, enfim, acompanhar todos esses passos. Em um mundo ideal, o cliente viria da home, passaria na categoria, sim. página de produto, carrinho e pagamento, mas isso não acontece, né? Então, a gente costuma acompanhar de produto até o pagamento. Eu tenho um problema lá na minha plataforma que a minha URL não tem uma distinção de produto. Então, para criar o funil desde o produto, eu não consigo. Então, o que é que a gente faz? A gente passa para o GA uma URL diferente da página de produto, com /P. Então, eu consigo colocar no funil. Mas isso é via JavaScript, tá? Beleza. Tem uma pergunta aí no fundo. Enquanto você caminha, eu tenho uma outra pergunta, que é o seguinte. Lá na minha operação, a gente põe um dashboard, né, de vendas, e o pessoal acompanha as vendas em tempo real. E eu não faço importação dos pedidos não pagos. Certo. E aí eu tenho que ficar justificando para o pessoal, galera, vendemos 100 mil, agora vamos rezar para essa turma pagar o boleto. Então, não tem essa automatização. Você tem uma pessoa que diariamente entra e sobe os pedidos não pagos, ou você automatizou isso na sua plataforma? Como é que você fez isso? Está manual hoje, está manual. Tá Eu manual. importo, mas é possível, sim, via API, você fazer com o seu RP, importe esses pedidos não pagos diariamente. Ah, legal. A pergunta, na verdade, é que ele falou que usa o Google Tag Manager, né? E eu fiz alguns testes usando o GA Premium, tá? E a gente conseguiu analisar uma perda de dados usando o Tag Manager de 5% a 10% no primeiro container. Legal. E a partir do primeiro container, o negócio vai desgraçando de uma maneira absurda, assim, chocada com quanto de dados a gente perde. Porque a gente começa a trabalhar com as outras tags e os eventos, e isso vai se perdendo. A pergunta se eu tiver acesso ao código-fonte, você recomenda continuar usando o Tag Manager ou trabalhar com código nativo? Se você tiver acesso ao código-fonte, eu recomendo o código nativo. Com certeza. Até desempenho também, o Tag Manager pode depreciar um pouco aí. Okay. Legal. Tem uma pergunta ali. Eu acho que tem outra atrás. O Marcos, levantou aí, Marcos? Não? Tem outra aqui? Eu? Pode ir. Fala. A minha dúvida é aqui. Opa, Beleza? A minha dúvida é a seguinte, para pequena empresa, né, a gente vê que tem bastante coisa de implementação do Google Analytics e tal, e às vezes até para você ter o contato com um programador, o cara não entende muito bem o que você está falando, quando você está falando de uma tag, ou como funciona a tag,
ou como funciona a documentação e etc. O que você indicaria assim, para a pequena empresa para fazer toda essa implementação para o e-commerce? Tem alguma dica, algum curso, alguma coisa que a gente possa buscar? Cara, complicado, hein? As agências que têm de implementação de Web Analytics normalmente cobram uma fortuna. Tem curso, sim. Tem um curso no Rio muito bom, até do Gustavo, da Métricas Boss. Agora é no Rio, você tem que ir até lá, não tem AD. Eu não me lembro o nome de cabeça, mas eu posso te passar depois, me envia um e-mailzinho que eu te falo. Cara, eu vou tentar ajudar nessa aí. Eu defendo que o pequeno, o cara meio que tem que aprender sozinho mesmo, sabe? Eu costumo falar que existe uma diferença muito grande entre você saber o caminho e percorrer o caminho. Então, vou dar o exemplo na operação lá hoje. A gente hoje tem 16 pessoas no meu time. Há 5 anos atrás eram 4 pessoas. Então, eu ia para o CD fazer a expedição. Eu ajudei a montar o sistema de pick and pack lá da expedição. Até o momento que eu me senti confortável, que a operação cresceu, eu deleguei para alguém. A mesma coisa, Google Analytics. Eu vejo muitas empresas, o cara é pequeno, o cara não tem budget, e o cara quer terceirizar tudo. Então, eu acho legal contratar agência, mas tem aquele momento homo de mão na massa que quem é pequeno tem que fazer também. Então, é estudar, correr atrás, testar, aprender, porque não tem jeito, né, gente? O dinheiro ele é finito. O Google tem Academy também, né? E até em Google português Academy, ele pode te ensinar todo esse processo. É gratuito, é Google Academy, dê uma buscada, pode ajudar. O Kaique tem um post no blog dele que é grupos de WhatsApp focado em marketing digital. E aí, quando eu entrei nesse post, eu pedi para você me adicionar nos 5, 6 grupos lá. E, cara, esses grupos de WhatsApp aí tem conteúdos muito bons rolando. Eu acho que vale muito a pena vocês tentarem entrar nos grupos desses aí e tentar aprender também. Beleza. Pergunta? Oi, Kaique, parabéns pela apresentação também. Obrigado. Eu queria que você falasse um pouco sobre os números, né, desde que vocês começaram a trabalhar com GA, em números percentuais, quanto foi que aumentou lá no Juspódio. Não sei se eu posso falar. Retorno. Tem aumento natural, né? Nosso segmento, graças a Deus, não é afetado pela economia, pelo contrário. Quando o país está em crise, acho que as pessoas procuram se preparar, estudar mais para concurso, então acaba vendendo mais. Mas é um número bruto, eu não posso te falar, tá? Uma outra pergunta que eu tenho, e aí eu acho que é um ponto falho que a gente tem lá dentro. O Google lançou uma plataforma, chama Google Data Studio, né, que tem dashboards, é uma ferramenta de BI gratuito. Eu, particularmente, não tenho usado, fiz umas POCs lá atrás, queria saber como é que está a maturidade de vocês, se vocês estão usando Google Data Studio. E a outra pergunta que soltaram aqui no WhatsApp é se o GA pago vale a pena. Eu nem sei o custo disso, mas queria saber se você tem alguma experiência com o Google Analytics pago e qual que seria o ganho dele. O Data Studio eu não uso na empresa, já fiz a brincadeirinha, mas não tenho proficiência, não. É até uma meta a se fazer, tá? Sobre o GA pago, é bem caro, acho que o PME não consegue absorver. $150 mil ano. Porra. Ele vai te dar algumas coisas adicionais. Por exemplo, você vai capturar a view do display. Ele vai te exibir quem viu o display e depois entrou na sua campanha de e-mail, clicou. Alguns cubos adicionais, métricas, você tem, em vez de 5, você coloca 48. Eu acho que para o PME ainda não vale a pena, não. Legal. Bom, alguém levantou a mão ali no fundo ali. Por favor. Boa tarde, Rodolfo Matias. Opa, fala, Rodolfo. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde. Eu queria saber o quanto que vocês... obviamente, nós estamos falando aqui de um tema específico, mas o quanto vocês exploram ou têm separado de verba para novas plataformas, para novos ambientes que vocês possam explorar e possibilitar nova conversão. De mídia ou de analytics? Mídia. Mídia. A Juspódio é uma empresa familiar, né? Veio o dono fundou, está até hoje na direção, então
não tenho meio com a verba. Eu vou até a diretoria, solicito, gostei dessa ferramenta aqui, vamos testar. Normalmente eu tenho liberação, tá? Mas não tenho um budget fixo, não. Bom, deixa eu responder. Lá a gente tem quase que uma obsessão de buscar novos canais, né? Então, hoje, quando você olha, a gente tem remarketing, Facebook Ads, Google Ads, né? E-mail marketing, chatbot, push, chatbot. E aí, você vai fazer isso a vida toda, né? Então, a gente fica o tempo todo tentando trazer canais novos e experimentar novos tipos de mídia, né? Para não ficar tão refém de Facebook e de Google. A gente sabe que o CPC desses caras estão inflacionando. Eu estou aqui desde cedo aqui no painel, no auditório, e as pessoas têm falado muito de trabalhar a base, né? De reduzir custo de mídia externa e trabalhar a base. Então, é uma obsessão nossa lá dentro, tentar trazer novos canais de aquisição, porque a gente só fala, né, Facebook, Google, remarketing, Krita, enfim. Então, a gente tenta o tempo todo pesquisar novas formas de trazer tráfego qualificado. Acho que é isso que a gente busca lá. Tem uma pergunta, duas perguntas ali. Oi, Kaique. Eu, de novo, tenho mais uma dúvida. Gostou, né? Gostei. Está muito bom o conteúdo. Vocês mostraram uma foto, o Mago do E-Commerce também mostrou uma foto dos dashboards em tempo real que vocês acompanham. Aí eu sempre tenho uma dúvida. Como é que eu sei se é uma pessoa de verdade ou se é um bot que está lá? Como é que eu consigo investigar isso? E se eu consigo arrumar o Analytics para só ver pessoas e não robôs? Na configuração da propriedade do Analytics, você pode marcar a opção para ele remover os bots, tá? Então, o Google já entende meio o que é bot e ele tira. Eu acho que já vem default, viu? Se não, entre na configuração da propriedade e busque um botãozinho que ele vai tirar os bots das suas análises, tá? Outra recomendação interessante é tirar o tráfego interno também, né, de sua empresa. Na Arusport a gente tem 70 pessoas, o pessoal navega o dia inteiro, então polui bastante as análises. Então, criar uma view removendo esse IP interno da empresa. Kaique, Thiago Queen, da Loja do Profissional aqui de São Paulo. Eu estou perguntando também para o Arthur não ficar perguntando toda vez, tá? Senão ninguém tira mais o microfone dele. A minha dúvida é o seguinte, a gente está aqui no PME e, assim, você falou de várias ferramentas e tudo mais, eu queria aproveitar para agradecer aquele tutorial lá do OneSignal com o Push, que você criou, acho que o Brasil inteiro usou aquilo lá. Esse é o clássico, né, cara? É um clássico. E aquilo é uma ferramenta muito bacana que qualquer um consegue implementar e consegue resolver muita coisa sem gastar nada, vamos dizer assim, né? Se você fosse pensar hoje num PME, num site pequeno, quais são as ferramentas que você acha que são cruciais para um começo, que você consegue começar a trabalhar sem depender muito de pagar aquisição para AdWords, ou seja lá qual for o outro site? Legal. Eu recomendaria o Push, né? Até 25 mil usuários é gratuito, o OneSignal. Você tem chatbot também, ManyChat, essas ferramentas são gratuitas também até um determinado número de usuários. E fortalecer muito sua marca em rede social, parceria. Sei que a influência pode ser caro, mas pode trazer algum retorno para você a longo prazo. Beleza, obrigado. Nada. Pessoal, tem um tempinho para mais uma pergunta. Davidson? Diretamente do Rio? Não? Pessoal, finalizamos. Última, mais uma pergunta. Oi, estou aproveitando então para repetir aqui a segunda rodada de perguntas. A minha dúvida é com relação ao Yandex. Já usou? Qual foi a sua experiência? Vale, não vale a pena? E performance também? Já usei, é bem legal. Ele dá o Analytics, o Session Replay, dá Form Analytics, ele dá o Heatmap ilimitado. Você não precisa contratar um Crazy Egg da vida, o Yandex já te dá tudo isso. O nome é Yandex Métrica, é muito parecido com o GA, é russo. Eu recomendo que vocês testem, acho que vale a pena sim. Ele substitui o GA? Sim. Substitui o GA. Legal. Legal, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Kaique. Obrigado a todos. Alô, galera. Salve de palmas para o pessoal aí.